O cantor Dionil Marques, o menino que nasceu no mês de junho, nos anos 70, na cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Registrado como João Freitas, realmente filho de Cecília e Anselmo, vem de uma família humilde de agricultores. Com mais de 2 anos, perdeu uma irmã neném. Com a perca, a família se mudaram e foram morar em Mirassol do Oeste, Mato Grosso, onde trabalhavam no campo. Ao passar quase um ano em Mirassol, foram para Rondônia, onde moraram em várias cidades, como Ji-Paraná, Porto Velho, Candeias do Jamari e Vila Nova, Mamoré. Em todos os lugares que a família moraram, adquiriram propriedades no campo, para plantar e colher lavouras. Dionil, com 3 anos de idade, acompanhava o pai na feira, onde também ajudava nas vendas das verduras e frutas. Em cada perda de irmão ou irmã, criança, ou construção de usinas hidrelétricas, fazia a mãe mudar com a família, de estado ou cidade. Com mais perca de um irmão em Vila Nova, Mamoré, a família deixou o sítio para o vizinho vender e repassar o dinheiro depois, e foram para Rio Branco do Acre tentar a sorte. Sempre trabalhando no ramo da agricultura, a família enfrentaram muitas dificuldades na vida. Aos 5 para os 6 anos, Dionil começou a cantar e sonhar com a música. Meses depois, no Acre, a família teve notícia que o vizinho do sítio anterior vendeu a propriedade e não repassou o dinheiro para a família. Por isso, decidiram voltar para Rondônia e foram morar em Jaci-Paraná, região de Porto Velho. Jaci-Paraná foi a cidade que Dionil se criou, onde reforçou o sonho de cantar e ser um cantor reconhecido em nível nacional. Seu primeiro instrumento foi uma velha caixa de lata de guardar ferramentas que achou jogada na beira da BR-364, com a qual fez um instrumento com a corda no meio. No ano 1983, onde Dionil solava a música e cantava, e deu o nome de Cacholino. E aos 8 para os 9 anos, fez o segundo instrumento. Foi um violãozinho que fez com 2 latas de doce de goiabada, com o qual tocava e cantava a música dos cantores famosos. Aos 10, Dionil teve a paralisia infantil passada, incurável. Foi o primeiro Deus no céu e remédios caseiros que curou. Dionil estudava e ajudava os pais na roça e vendia frutas, verduras e peixes na beira da BR-364, e sempre sonhando com a música. Aos 13 anos, começou a escrever para os programas de rádios e TVs nacional, pedindo oportunidades. Foram dezenas de cartas e e-mails enviados para as maiores emissoras de TVs brasileira. Em 1992, Dionil, com 17 anos, os pais venderam uma chácara e a família foi morar em Nova Lacerda, Mato Grosso, onde o pai comprou um sítio numa serra, onde a família também sofreram muito trabalhando na roça. Plantava e colhia diversos alimentos, mas não vendia na pequena cidade. Por isso, seu pai vendeu o sítio e voltou para Rondônia, mais seus irmãos, onde comprou outro sítio ribeirinho, na beira do rio Madeira, para plantar diversas plantações de alimentos. E Dionil ficou mais a mãe e irmã para vender a casa. Ao trabalhar em serrarias, madeireiras e fazendas, depois de um ano, venderam a casa e voltaram para Rondônia. E compraram uma casa em Porto Velho, onde moraram um ano e voltaram para Jaci-Paraná, por não ter vendido o sítio que deixou.
Mesmo trabalhando na roça e na pescaria, em 1994, Dionil colocou uma rádio comunitária, Voz da Cidade, onde trabalhou 3 anos de radialista, em Jaci, Paraná, e parou para correr atrás do sonho da música. Em fevereiro de 1998, Dionil cantou pela primeira vez em um programa de televisão, na filial da TV Record de Porto Velho, Rondônia. Se apresentou com o nome artístico Marlon Fleitas. Depois fez dupla com o amigo Haroldo Batista, que foi Vander e Vanderlei, mas não deu certo. Em seguida, com seu irmão Ageu Rodrigues, e mesmo sem condições financeiras, em setembro de 1998, foram para Goiás tentar a sorte na música. Na estrada, venderam objetos pessoais para chegar em Goiânia. Chegaram com apenas R$ 45 no bolso. Dia seguinte, foram para Senador Canedo, cidade a 9 quilômetros de Goiânia, onde, sem poder alugar um quarto para morar, moraram no mato para reservar o dinheiro para comprar o que comer, até arrumar trabalho. Dias depois, conseguiram uns bicos numa construção civil. Fizeram 4 diárias e, por causa das chuvadas, a obra parou. A dupla alugou um quarto para morar por 15 dias e saíram atrás de trabalho em Senador e Goiânia, e não conseguiram. Foram caminhando a pé procurar trabalho no município de Iumas, a 45 quilômetros de Goiânia, e não conseguiram. Depois, para Goianápolis, onde trabalharam nas roças de tomates. Chegou a trabalhar com parentes de cantor famoso e outros. Trabalharam muitos na roça de tomates e laranjas, lutando para gravar uma fita cassete ou disco, e não conseguiram, por ganhar muito pouco. Sem conseguir dinheiro nas roças para gravar, em fevereiro de 1999, foram para Brasília e região, onde também sofreram muito. Dormiram na beira de rodovia e ruas. Venderam picolé na cidade para sobreviver e passaram dias na assistência social de Brasília. Depois trabalharam um mês em uma horta. Depois de trabalhar na horta, voltaram para Goiás e foram morar em Anápolis, onde também enfrentaram muitas dificuldades financeiras e problemas de saúde. Mês depois, foram para Uruaçu, a 300 quilômetros de Goiânia, à procura de trabalho, e não conseguiram. Venderam picolé e sorvetes para comprar o que comer. Depois, voltaram para Goiânia de carona, onde cantaram, fizeram apelo em uma rádio, com nomes artísticos Alessandro e Eduardo. Moraram de favor e de aluguel em alguns bairros da cidade. Trabalharam em serviços gerais e picolezeiros. Pediram patrocínio em mais de 50 empresas de Goiânia para gravar um disco e ninguém ajudou. Aos 6 meses de luta, sem condições financeiras, sem investimento, em Goiânia, seu irmão desistiu da carreira. Depois, Dionil fez mais 2 duplas em Goiânia, que foi João Freitas e Luciano e Alexandro e Eduardo, mas não deu certo. E em agosto de 1999, foi para São Paulo tentar se apresentar em programas de televisão, onde chegou com R$ 55 no bolso, na grande São Paulo. Morou nas ruas de São Paulo. Ficou alguns dias frente à produção do Gugu e Ratinho. Acampou 23 dias frente à emissora matriz SBT, pedindo oportunidade para cantar nos programas, mas não teve a oportunidade que sonhava. Depois de insistir,
escrever bilhetes e cartas, Dionil foi calouro no programa do Ratinho e teve decepção. A banda não tocou certo. Depois da apresentação, morou uns dias dentro de uma carreta-baú com uma família, atrás do SBT. E foi para a cidade de Cotia, onde arrumou lugar para morar e trabalhar por alguns meses. Depois fez muitas amizades em outras cidades. Começou a gravar músicas em estúdios desconhecidos, em troca de trabalho, para divulgar nas rádios comunitárias de São Paulo. E assim foi sua vida. Meio do ano de 2000, Dionil sai de onde mora sem destino e um novo amigo consegue uma garagem para morar. Depois de cantar, divulgar em várias rádios de São Paulo, Dionil faz mais duas duplas, que foi Diony Sonhador e Jorge Henrique e Diony Sonhador e Ronivaldo, sendo que uma delas estava dando certo. Um ano depois, o irmão ex-parceiro vai para São Paulo e volta a cantar com Dionil, que passa a ser Diony Sonhador e Geovando. Gravaram uma fita cassete e um CD independente com 14 músicas de autoria. E com as gravações em mãos, saíam cantando, divulgando e vendendo CDs nos barzinhos, clubes, praças e ruas. Cantavam em 30 a 60 bares durante o dia e noite. 2 a 3 músicas em cada casa, na esperança de encontrar empresário e investidores, mas só parecia enganadores que atrasavam suas vidas. Moraram em várias cidades de São Paulo, como Osasco, Cotia, Várzea Paulista, Jundiaí, Itapevi e Louveira. Depois de vender mais de 2.000 fitas e 350 cópias do CD, seu irmão teve um acidente de cavalo ao ajudar um amigo acidentado. Um mês depois, teve problemas espiritual, teve etúbios mentais e passou a fazer tratamentos com remédios controlados. E com isso, a dupla acabou. Logo, Dionil leva o irmão para Rondônia, aos cuidados da família. Depois de alguns meses, em março de 2003, ao ver o irmão melhor, Dionil continua com a carreira solo, gravando simples sozinho e divulgando em cidades, em alguns estados, e lutando para passar músicas para os famosos gravar, para ser reconhecido e ganhar os direitos autorais, para investir no sonho da música. No meio do ano de 2004, o irmão do Dionil passa raiva com os engenheiros das construções de usinas hidrelétricas de Rondônia e teve uma crise mental forte. Pulou em uma lagoa frente ao sítio que morava com os pais e irmã e desapareceu. Seu desaparecimento foi anunciado em todos os meios de comunicações do estado e não foi encontrado. Fim de ano de 2004 a 2008. Dionil faz algumas viagens para Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, a fim de realizar o sonho de cantor e encontrar o irmão. Mês de março de 2009 a julho de 2010, a empresa da construção de usinas hidrelétricas precisaram retirar Dionil e sua família de suas casas. Deram uma indenização para comprar outra casa. Por isso, os pais e irmãos se mudaram de Jaci, Paraná, para Itapuã do Oeste, interior de Rondônia. E Dionil ficou tomando conta do sítio, mais o irmão, até conseguir vender, porque o dinheiro que a empresa ofereceu na parte afetada foi pouco. Setembro de 2012. Depois de conseguir dinheiro em Rondônia, foi para São Paulo pagar uma dívida pendente de quando cantava em dupla com seu irmão. Passou uma semana
e foi para Goiânia, onde também passou uma semana e voltou para Rondônia. Em 2014, a família vende o sítio e compra outro em outra região, e Dionil se muda de vez para Itapuã do Oeste. Últimas viagens que Dionil fez. Foi para São Paulo em 2017 e 2018 para Goiânia e voltou para Rondônia ajudar os pais na saúde, na roça e serviços gerais. Agosto de 2019, Dionil volta para Goiânia, onde não teve sorte, foi roubado 4 vezes e morou 15 dias dentro de um carro velho. Foi tentar reencontrar colegas e irmãos de cantores famosos que perdeu contatos. Queria rever para encaminhar para os parentes famosos para gravar um clipe juntos para reforçar sua carreira, mas não encontrou ninguém que poderia passar os contatos. E no começo da pandemia, em março de 2020, Dionil volta para Rondônia rever os pais e irmãos, onde, em julho de 2020, no forte da pandemia, perdeu seu pai por negligência médicas nas mãos de estudantes e estagiários da saúde. E Dionil ficou ajudando a mãe e irmãos, e desde então não voltou a fazer showzinhos em barzinhos, ruas, clubes e praças, por haver muitos problemas de saúde com a mãe e irmãos, e por falta de força maior. Depois de 4 anos parado com os showzinhos presencial, Dionil prepara um novo repertório e está voltando este ano de 2024, fazendo o mesmo trabalho que fazia antes.